Tudo que ele leu ali, a gente já tinha falado antes. A hipófise está conectada ao tubo cinéreo pelo infundíbulo neurohipofisário, e o infundíbulo neurohipofisário é o contorno daquele orifício que nós observamos aqui, ó, que é o recesso hipofisário do terceiro ventrículo. Então, essa borda aqui caracteriza o tubo cinéreo, é o ponto de conexão com o infundíbulo neurohipofisário. E essa região abaulada aqui é chamada de corpo mamilar, que faz parte do diencéfalo e está localizada entre os pedúnculos cerebrais e o trato óptico, que é essa estrutura. Então, o trato óptico se une com o outro, formando o quiasma, e aí dá sequência no nervo óptico. Limite do trato óptico separa diencéfalo do rinencéfalo. Como ele falou, é uma parte do hemisfério cerebral, parte do cérebro. No córtex sagital, nós já visualizamos isso várias vezes, eu vejo o tálamo rostral. Esse é o ponto de união de um hemisfério do tálamo com o outro, chamado a membrana que faz essa união de aderência intertalâmica. Abaixo do tálamo eu tenho o hipotálamo. O hipotálamo ele tem uma projeção aqui, uma escavação chamada de terceiro ventrículo. Essa área lisa é escavada e é chamada de terceiro ventrículo. O tecido nervoso abaixo do tálamo é o hipotálamo. E o terceiro ventrículo invagina-se em direção à hipófise, formando, portanto, o recesso neurohipofisário, ou o recesso hipofisário do terceiro ventrículo. Então, isso aqui caracteriza a projeção dessa cavidade, essa expansão em direção à hipófise. A glândula pineal, ou corpo pineal, também tem uma projeção do terceiro ventrículo em direção a ela. Essa escavação próxima dela é o recesso pineal. Então, assim como o nervo óptico também vai ter, mas aqui a gente não observa direito. O recesso óptico seria mais ou menos aqui. O que ele leu como comissura branca rostral e caudal é uma coisa muito simplória. São faixas de fibras que se transportam de um hemisfério para o outro, ligando os dois e comunicando os dois. Tá vendo aqui, ó? Bem uma bolinha branquinha? Esse é o comissura branca rostral. E aqui caudalmente tem outra, ó, a comissura branca caudal, que está na transição da abertura rostral do aqueduto cerebral. Ok? Corpo pineal, aqui eu vou observar o recesso pineal e aqui para cá o recesso Esse óptico. branquinho é o que, professor? Esse branco é o quiasma óptico, ó. Trato óptico, quiasma óptico e nervo óptico. Então aqui é o quiasma óptico e aqui é o corpo mamilar. Fica, aqui é o corpo mamilar, ó. Continue, Wendel, para a gente ir embora. Quantas horas? Uma hora. Então nós temos que ir embora. No final, outra hora a gente termina a prática. Então continue. Volte a estudar um segmento de medula espinhal que apresente os componentes formadores de um nervo espinhal. Verifique as raízes dorsais, glândula sensitiva, raízes ventrais, tronco do nervo espinhal, forames intervertebrais, ramo dorsal do nervo espinhal e ramo ventral do nervo espinhal. Procure observar em peças dissecadas onde é possível visualizar os plexos braquial e lobo sacral, com os nervos deles originados. Estes que são responsáveis pela inervação dos membros torácicos e pelvino, respectivamente. Procure diferenciar os vasos, uma vez que nesta região estão associados constituindo um conjunto vasculo-neural. Ó, então, o que nós lemos aqui com relação à medula espinhal? Vamos voltar a isso, é muito rápido, é questão de minutos, não vai fazer diferença para nós. A intumescência cervical é o ponto de origem do nervo espinhal, não é? Os nervos espinhais aqui que vão para o membro torácico, não é isso? A intumescência lombar aqui vai originar os nervos espinhais que vão para o membro pélvico. O membro torácico, então, é esse, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, aqueles nervos todos que saem dali formam um conjunto chamado de plexo braquial. Isso é o plexo braquial. Então, faltam uns aqui ainda, mas são todos os nervos. Não é vasculo neural, vaso sanguíneo não é plexo braquial. O plexo braquial é apenas nervo. E esses nervos daqui se originam na intumescência cervical. Tá certo? Não confunde porque tendão está ligado ao músculo e os nervos não estão ligados ao músculo, eles simplesmente passam por dentro dos músculos. E não é tecido fibroso. Não, mas vai dar para você diferenciar numa boa. Já o membro pélvico aqui, ó, ele recebe um conjunto de nervos, tá vendo? Isso aqui, ó. Esses nervos todos aqui são parte do plexo lombo-sacral. Além do isquiádico, você vai ter femoral, obturatório e outros mais. Mas se eu pegar aqui um barbante, identifique aqui o conjunto plexo lombo-sacral que vai para o membro pélvico. E a origem dos nervos espinhais a gente já quase que falou. Ó. Aqui é dorsal ou é ventral?
Depende da fissura. Ó, fissura ventral, tá vendo? Aqui é dorsal. Então eu tenho aqui, ó, as raízes dorsais dos nervos espinhais, do lado oposto, as raízes ventrais dos nervos espinhais, que quando passa pela dura mater vai formar o gânglio, as raízes dorsais, não vão? Então aqui eu vou ter a raiz ventral aqui embaixo, a raiz dorsal e o gânglio. Uma vez que se uniu, formou o tronco. Esse tronco é subdividido em ramo dorsal e ramo ventral. Que em oportunidade, em peças melhores, a gente vai preparar para vocês verem. Aqui já tem, olha aqui, beleza? Então o ramo ventral é o mais espesso, o ramo dorsal é mais delgado, menos fibras. E todos aqui é misto. O ramo ventral o ramo é misto, o ramo dorsal é misto, o gânglio é sensitivo, a raiz dorsal é sensitiva, a raiz ventral é motora. A raiz motora com raiz sensitiva forma nervo misto. E o nervo se divide em ramo ventral e ramo dorsal. Ok? Então, os nervos espinhais são mistos, por isso. Então, todas essas pontinhas por fora aí é gânglio? O que é o gânglio? O gânglio é aqueles nódulos, aqueles carocinhos que você observa. Ele é rígido. Esse aqui, professor? Ele se juntando com qual outra estrutura, professor, que forma o... Ó, o gânglio é essa bolinha, tá vendo aqui o gânglio? Ó? E embaixo eu tenho a raiz motora, tá vendo? Aí depois do gânglio, o gânglio une-se com a raiz motora. Então esses nervos aqui agora são mistos. Porque aqui em cima a raiz dorsal é sensitiva, aqui embaixo a raiz ventral é motora, e quando junta as duas raízes forma um nervo espinhal misto. Tudo bem? E vocês viram que em 40 minutos a gente fez a aula prática, lendo e interpretando. Essa é melhor. Quando é que vocês vão fazer agora?